Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoar. Destaque para o verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E dentro desse versículo, o destaque é dos tais, deles, dos referidos, dos tais. Porque o reino é das crianças. Porque o reino de Deus é das crianças. Muitas crianças passam mais tempo na escola desaprendendo a fé dos pais. Infelizmente, alguns pais só se dão conta disso na adolescência ou na juventude. Pensando em família, meus irmãos, eu pensei nos filhos. Nossos filhos carecem, precisam muito da nossa atenção. Então, a nossa preocupação, meus irmãos, quase sempre no meio da família são os filhos. Amém, queridos? Como os filhos nos dão, às vezes, preocupações, tiram o nosso sono, e como nós, às vezes, sentimos uma raiva, às vezes, outras vezes uma grande satisfação, uma alegria. Às vezes eles dão trabalho, às vezes eles dão sossego, dão paz, mas acontece que os filhos tomam realmente muito da nossa atenção, não é verdade? Os nossos filhos muitas vezes tomam lugar, o primeiro lugar em quase tudo, às vezes, depende a época, a ocasião. A gente só tem cabeça, só tem coração, só tem dinheiro para os filhos. Tem alguns pais que ficam até bicudo. Ué, mulher, você esqueceu de mim? Só pensa nos filhos. Porque os filhos muitas vezes tomam esse espaço no coração dos pais. E às vezes eles nem sabem disso, né? Nem percebem disso, né? O quanto eles nos dão preocupações e a gente toma atenção. Ao longo da caminhada das crianças, as crianças passam mais tempo na escola desaprendendo a fé que aprenderam em casa e aprendendo as coisas do dia a dia do mundo, da própria escola. E alguém já disse que uma criança, se vir na igreja, por exemplo, só nos cultos, ela vai passar no máximo aí umas 80 horas por ano na igreja. Para ser mais precisam nada mais do que 78 horas no ano. Enquanto que no colégio, se ela for mais ou menos assídua, vai passar em torno de 800 horas no colégio. E na igreja a criança aprende cristianismo, e na escola a criança aprende humanismo. E um humanismo recheado de positivismo, relativismo e olinismo. Coisas que têm por meta ações filosóficas que têm por alvo, por meta, descristianizar os filhos. Não há na cultura nossa, moderna ou pós-moderna, algo que não tenha por alvo desconstruir a figura de Deus no coração da criança e do jovem. Não vai se encontrar uma linha no estudo, na filosofia do estudo secular, nas escolas de primeiro, segundo grau ou superior, uma linha que favoreça Deus e a pessoa de Deus na vida do estudante. Nenhuma linha se encontrará. E nossos filhos ficam na mão de professores, uma parte cristãos, e daí isso ameniza um pouco, uma grande parte não cristãos, e aí complica muito. E é muito comum os pais se queixarem que os filhos vão para a universidade e depois de formarem alguma coisa, eles voltam descrente.
Quantos pais já não choraram isso? Deu um filho crente, um filho cristão, que tinha fé em milagres, que cria no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, e a faculdade devolveu uma pessoa incrédula, fria, insensível para a voz do Espírito e muito menos da palavra. Então, há muito tempo, o inimigo, juntamente usando essas pessoas da área da educação, tem criado essa proposta de banir do ensino escolar a organização espiritual da criança ou dos alunos. Enquanto que a igreja faz uma organização no coração e na cabeça da criança, a escola tem o alvo de desorganizar isso. E esse sistema, ele tem se prolongado até o dia de hoje. Isso não é, meus irmãos, assim, uma tese, uma teoria da conspiração. É só a gente ler os fundamentos dos principais pedagogos dos séculos anteriores, está lá a proposta de desconstrução social religiosa no coração dos alunos. E aqui nós olhamos, meus irmãos, o contexto dessa palavra. Eu achei muito interessante, que às vezes a gente lê um texto na Bíblia e o contexto dele fica meio assim. Você lê um verso, ouve muitas vezes, né? E às vezes falta um pouquinho de compreensão, mas por que tem algumas expressões na Bíblia? E às vezes, se a gente prestar atenção no contexto do que foi dito, então, no meio de uma situação que está acontecendo, acontece esse episódio, parece pequeno, né? As pessoas trazendo as crianças para receber uma bênção, os discípulos impedindo, e Jesus fala uma coisa, fala uma frase com profundo e eterno significado. E assim, não tem mais continuidade aquele assunto. E então a gente começa a olhar para o contexto. Há uma multidão sedenta por milagres correndo atrás de Jesus. Jesus acabou de atravessar o Rio Jordão e está descendo em direção a Jerusalém. Essa viagem é um dos últimos retiros ou retiradas de Jesus. Ele já está na pretensão do Calvário. Os dias e os meses e semanas que se seguem esses episódios, podíamos dizer assim, Jesus já indo em direção ao Calvário. Enquanto que muitos pensam que a Via Crucis foi só ali da cadeia até lá, onde o Cirineu ajudou a carregar o madeiro. Não, a Via Crucis já começou muito antes, meses antes. E Jesus já vai arrodeando Jerusalém, e agora já começa a partir em direção a Jerusalém. Então ele está vindo de uma viagem muito longa. Se você olha mais contexto, Jesus está viajando esse tempo todo, e então ali ele é cercado por uma multidão de pessoas que não estão compreendendo, também não estão preocupados que Jesus irá para o sacrifício final. E elas querem milagre, elas querem alguma coisa. Então, uma das coisas que elas querem é que Jesus abençoe as crianças. Ao longo da história, sempre os pais tiveram preocupado com seus filhos e quiseram apresentar os seus filhos a Deus. Vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. E aqui Jesus, os discípulos, aparentemente, pelo contexto, estão muito cansados, é uma viagem longa. E tem um outro contexto interessante, cultural. As mulheres e as crianças não eram levadas muito em conta. Aqui tem uma verdade. Há uma verdade. Jesus está cansado, os apóstolos estão cansados. Há uma segunda verdade. Para que perder tempo com crianças? São só crianças, né? Na outra ocasião do milagre, Jesus alimentou ali tantas mil pessoas, né, com os pães e peixes, mais mulheres e crianças. Primeiro, tantas mil pessoas, mais mulheres e crianças. Então, é o contexto cultural. E essas pessoas estão sedentas por algo que Deus possa dar. Então, elas apresentam seus filhos. Tem gente que ergue os filhos até para o presidente quando passa na rua, né? Desfile, passa o prefeito, as crianças, levanta as crianças num desfile. Tem lugar que o padre vai lá e vai benzer as crianças e assim por diante, né? É um costume de levar as crianças para receber algo, né?
não apenas para ver, mas receberam a bênção. E as pessoas estavam fazendo isso, levando seus filhos para que Jesus curasse, abençoasse as crianças. O contexto que dá a ideia é que não era muito cura, era mais para ser abençoado mesmo. Aí Jesus está cansado, as crianças não têm tanto valor no conceito dos judeus, então os discípulos fazem o seguinte: não atrapalha aqui não, e impede as crianças vir. Eu imagino que foi um impedimento assim meio brusco, meio bruto, meio assim que tomou conta a ponta de Jesus falar: não, parem com isso, não impeçam elas, não atrapalhem, deixe que as crianças venham. E no último verso diz que ele tomou elas e aproximou-se de Jesus as crianças ali, as abençoou. Nesse contexto, Deus está falando sobre o divórcio. Nesse contexto, Deus está ensinando sobre a experiência lá da questão do jovem rico, né? Em seguida, Jesus fala do perigo das riquezas. E nesse contexto ali, ele vai predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Em meio a toda essa multidão correndo atrás, cercando daqui, cercando dali. E aí, houve esse fato pitoresco. E aí surge a frase, dos tais. Entre tudo que está acontecendo, essa frase pula-se, ela salta aos nossos olhos. Dessas crianças, deles, ou de alguém parecido com eles. E muitas vezes a gente pega então só essa frase, só essa questão das crianças, sem levar em todo esse contexto em volta. Então, uma briga ali com os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, quem vai sentar mais perto lá no reino dos céus? E aí, no meio de tudo, Jesus vai falar que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, e ao abençoar as crianças, ele fala assim: desses, dos tais, é o reino dos céus. Então, a pergunta do sermão de hoje é essa: por que o reino é das crianças? Eu diria assim que a primeira coisa é porque as crianças aprendem algumas coisas. A primeira questão que nós olhamos para esse texto é assim: ao longo da história da igreja, da escola dominical, as crianças são humildes, as crianças são inocentes, e se tiver esses aspectos assim, nós vamos receber o reino do céu. Olha como a criança ela é bondosa, não tem maldade. E tudo isso, meus irmãos, é verdade, e tem o seu valor. Mas duvido que seja isso que Jesus estava querendo dizer. No contexto de tudo que está acontecendo, e ele quer falar com aquela multidão sedenta por milagres, ela quer falar sobre aquele jovem que queria herdar o reino de Deus, mas não queria largar a mão de algumas coisas, da riqueza. Ele vai discutindo sobre quem vai ficar perto com os apóstolos, quem não vai ficar. Fala a questão do divórcio e essas coisas todas que vão acontecendo. E daí, o que ele fala em relação às crianças tem a ver com todos esses outros assuntos. Ele quer falar do reino dos céus. E o acesso é dos tais. Não significava que seriam daquelas crianças ali. Senão todos os outros não seriam salvos. Então ele não se referiu àquelas crianças ali que estavam no colo deles. Também não se referiu ao fato de serem as crianças. Não é nascer de novo e virar criança, literalmente. Também não é isso. Porque se fosse assim, eu e você não vamos receber o reino de Deus nunca. Porque a gente não consegue mais ter a pureza e a inocência da criança. Amém? Não conseguimos. Por mais que nos esforcemos, não conseguimos ter aquele olhar inocente da criança. Às vezes você está com a criança no colo, às vezes você está conversando com o filho, às vezes teu filho já é grande, já é adolescente, e fala umas besteiras, você fala assim: meu Deus, não sabe o que está falando, não sabe o que está falando. Fala de comida, fala de casamento, fala de futuro. A gente olha para o filho assim: não sabe o que está falando. A gente ainda vê nos filhos assim aquela inocência. E se depender disso, eu e você não vamos para o céu, porque nós não vamos mais alcançar essa inocência. Amém ou não? Não tem mais. Por mais lavado e purificado e sincero que andemos na presença do Senhor, não conseguiremos. Então, eu diria
que é porque as crianças aprendem a receber a vida como um presente. Para as crianças, meus irmãos, a vida é um presente. Um presente que elas vão abrir, vão aprender, vão ver, vão experimentar passo a passo ao longo da caminhada. E o reino de Deus é assim, é algo que eu vou receber, eu não sei como é, e eu vou experimentá-lo. Por que o reino dos céus é das crianças? Porque elas recebem a vida como um presente. E nós vamos receber o céu como um presente, como algo que eu sou tão inocente em relação ao céu, que para mim ele não passa de um grande presente. E tão maravilhoso que eu nem sei entender. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Irmãos, tem gente que pensa que deve ser muito difícil para o pastor pregar sobre escatologia. O pastor deve ter estudado muito. E pré-milenismo, e pós-milenismo, e a segunda vinda, e o dragão, e a mulher. Como que a cabeça do pastor deve estar assim, ó. Deve ser o assunto mais difícil. Não é. Aliás, esse é um dos fáceis até. O assunto mais difícil do pregador, meus irmãos, é pregar sobre o céu. Por quê? Porque nós, não sabemos nada sobre o céu. É uma cidade quadrada, tem 12 portas, tem 12 pisos de pedra preciosa, tem anjo que canta lá e ensina nós a cantar. Lá não vai ter sexo masculino e feminino, mas poucas coisas. E tem ruas de ouro. O que mais sabemos para o céu? Que tem a árvore da vida e faz chá para as nações. O que mais além disso sabemos? E que vai durar muito tempo. Este, meus irmãos, é o assunto mais difícil para os pregadores. Quantas vezes você já ouviu um pastor pregando como é que é o céu? Dá para contar assim? Não dá para contar. Então, meus irmãos, isso que eu quero dizer. E o céu pertence a... Mas como que o céu pertence às crianças? Dos tais. Porque as crianças aprendem a receber a vida como um presente. E nós recebemos o céu como um presente. Quando você recebe um presente, o que é que você sabe? Você não sabe nada. Vai ter que desamarrar o barbante, cortar a fita, ou fazer que nem nós, chucro, né? Rasgar o papel. Quem ganha o presente não sabe. Quem deu o presente sabe muito bem. E quem deu o presente pressupõe que conhece a gente. Ele vai gostar, ela vai gostar disso. O céu é de quem gosta de presente, como a criança recebe a vida como um presente. Criança gosta de viver. Se nós gostamos de viver, uma criança muito mais. Porque criança vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, já começa a aprender a mamar, e depois começa a descobrir as coisas, que tem passarinho, que tem isso, que tem aquilo, e é uma vida que se discutindo. Uma das coisas mais lindas que tem para a gente é olhar uma criança brincar, ou tentar ensinar para que serve o alicate e o martelo. Que é um presente que está na frente dessa vida. E a vida para a criança é um presente. O reino dos céus é para nós, como crianças, porque ele é um presente, que nós nem temos ideia de como é. Mas nós sabemos que quem deu, conhece e imagina que vamos gostar. Por isso que Jesus fala que é dos tais. Segunda coisa. Porque as crianças aprendem a chamar Deus de papai. Vocês já ouviram certamente, nós já ouvimos muito essa palavra sobre Abba, Pai, que é uma expressão da linguagem particular, da linguagem familiar dos judeus. Não é o hebraico e nem a língua comercial, que era o grego. Roma impôs a linguagem do grego depois da Grécia. Se falava o hebraico, que é a língua da nação, a língua da Bíblia.
Mas havia uma língua particular do povo e das famílias, que era o aramaico. E lá vai aparecer essa expressão, Abba, Pai. Que na verdade, meus irmãos, nem é uma palavra, é um balbuciar. É uma criança tentando falar pá ou papá. Tentando aprender a dizer papai. Por que o reino é das crianças? Porque elas aprendem a chamar Deus de Pai. Essa expectativa, essa confiança. Note que uma criança, quando está no colo, meus irmãos, ela não se preocupa se a mãe vai segurar ou não. Ela mete os pés na pança e se joga para trás. E muita mãe desavisada já deu tombo em crianças, perdeu do colo por falta de experiência, né? Então o segundo filho cai menos do colo, né? Porque a mãe já está esperta. Do nada a criança dá um pulo e se atira. Ela não está preocupada se a mãe vai segurar. Ela não está nem aí. Ela está numa dependência. Por que o reino dos céus é das crianças? Porque elas aprenderam a chamar Deus de Pai. É uma relação de muita intimidade. E o lugar do chamaim, lugar da presença de Deus, é para quem faz parte da casa, é por quem faz parte da família, é por quem chama Deus de Pai. E nós muitas vezes temos chamado Deus apenas de Deus religioso, o Deus que corrige os pecados, o Deus que castiga os pecados, o Deus que faz um milagre de cura na hora que nós mais precisamos. Mas esse Deus é o Deus Pai. Pai nosso que está nos céus. É o Abba, é o paizinho querido. E como a gente veio de uma cultura muito canela dura, muito cintura dura, muito língua dura, né? Os pais muito severos. Então, a gente não sabia bater palma na igreja. E alguns comportamentos eram complicados. E a gente levava muito cascudo na igreja, beliscão, né? Porque a criança senta no banco e não tinha essa de cultinho infantil, não. A criança fica ali o culto todo. Aí a criança, sentada no banco, ela vai balançar o pé porque o pé dela não alcança no chão. Aí já vem, fica quieto. Sempre tem um jovem, uma mulher, um irmão para olhar para trás, fazer careta para as crianças, né? E provocar a criança. E quando a criança vira para trás é a mesma coisa. Aí a mãe fala, olha para frente. A criança olha para frente e vai ver o quê? O coque da irmãzinha, né? Porque ele é mais baixo, ele olha para frente e vai ver a irmã. E daí ele deita-se no corredor para olhar o que o pastor está falando, né? E já leva uma, né? Embaixo da costela, assim. Dentro dessa cultura dos anos 60, dos anos 50, dos anos 30, então, o senhor pregador fala assim, vamos orar agora, meus irmãos. Papai, oi papai. Nós não aprendemos isso. Amém ou não? Outra geração dos anos 80, 90, 2000, os pregadores pregando, explicando. Aí já começou uma nova geração. O meu filho começou a fazer oração quando ele era adolescente. E ele falava, papai. E eu achava estranho ainda. Eu não estava acostumado com o meu filho mais velho. E até hoje, quando ele orar, ele fala assim. Eu sei como é que meus filhos oram. Vocês também sabem o de vocês. E o Douglas fala, paizinho, papai, papaizinho. Fica variando entre esses três. Até eu achei meio estranho. Nossa, que falta de respeito aí. Por que o céu é das crianças? Porque eles aprendem a chamar o pai de pá, de papá. Cuidado, segurança, desprendimento. E meus irmãos, as crianças são dignas e são portadores da imagem de Deus também. São igualmente pecadores e carentes de Deus como nós. São capazes de, no poder do Espírito Santo, acolher as boas novas do Evangelho no seu coração. As crianças precisam ouvir o Evangelho. E nós não devemos impedir.
Nunca é cedo demais para pregar o evangelho de salvação para a criança. Nunca é cedo demais. Pode ser até tarde, mas cedo não. As crianças precisam de salvação e nós precisamos encarar isso com seriedade. O reino dos céus está aberto para as crianças desde agora. Não é preciso esperar que elas atinjam a idade adulta para levá-las a Cristo. São verdades que nós sabemos sobre as crianças. Terceira preciosa lição. Porque a dependência é uma questão de sobrevivência para elas. Por que o reino do céu é das crianças? Porque a dependência é uma questão de sobrevivência para elas. Jesus disse assim, não as embaraceis. Falar essa expressão aqui na fronteira é meio feio, né? Porque se os irmãos paraguaios ouvindo lá vão entender outra coisa. Embaraçar em espanhol é engravidar. Mas para nós embaraçar é atrapalhar, causar tropeço, atrapalhar. Não atrapalheis. Como eu disse, as crianças são metralhadas com humanismo 800 horas por ano, contra no máximo 80 horas de igreja por ano, se os pais levarem, se os pais forem. E muitas vezes essa batalha nós perdemos. As crianças são mais influenciadas por posições humanistas e elas vão perdendo, às vezes, o respeito, né? Desvalorizam o nome, não querem carregar o nome da família, não faz sentido para elas. Eu posso botar o nome que eu quiser. Certos valores assim, que elas lá na frente vão entender, puxa vida, como é que eu não entendi? São pequenas coisas, entre tantas que o humanismo oferece, né? A questão de morar fora, né? Então, mas de maneira geral, ainda quando criança, há uma questão de sobrevivência. Segundo os antropólogos, a criança é o único ser vivo que não consegue nada sozinho. Tem animais da natureza que já nasce pronto, né? Pronto para se virar pelo alimento e assim por diante. Tem animais da natureza que nem o tubarão, que não precisa nem nascer, né? O tubarão maiorzinho, ele come os irmãos dele já dentro e quando ele nasce sozinho. O tubarão não espera nascer para catar comida. Ele já, se ele é mais forte, ele já mata o irmão dentro mesmo lá. E quando ele nasce, ele já nasce pronto. Outros animais da natureza são assim também. O ser humano não. Se nascer uma criança e largar lá, já era, né, irmãos? Perde até para a formiga. Por que o reino dos céus é das crianças? Porque elas são dependentes. E a dependência para uma criança é uma questão de sobrevivência. Eu quero depender de Jesus, de Deus, como se eu não pudesse fazer mais nada sem Ele. Como uma criança. Esse sentimento, esse estado é o que me dá direito do céu. É o que me leva a depender de Jesus. É o que me leva a compreender a mensagem da cruz. É o que me leva, pelo Espírito Santo, a reconhecer que sou pecador e posso receber Jesus como Senhor. Não apenas Salvador, mas também como Senhor e depender dEle. Meus irmãos, é assim que nós conseguimos sobreviver aos ataques. Os filhos são atacados, pais e mães, às vezes nós até erramos, e às vezes eu já cometi esse erro de ser super protetor. Cuidar até demais, porque nós sabemos que os nossos filhos sofrem ataques assim o tempo todo. O reino dos céus é para aqueles que dependem do Senhor e sobrevivem dessa dependência. Como é que é aquela expressão que o pessoal usa lá no Facebook? Oração é para os fracos. É por isso que eu oro. Amém? Quarta e última palavra sobre isso. Precisamos ter esse mesmo tipo de dependência de Deus. Dos tais, daqueles que recebem o céu como presente, daqueles que chamam Deus de Pai, daqueles que dependem de Deus para tudo,
e nós precisamos ser. O reino do céu é dos tais. A criança, nós olhamos o referencial, como eu disse antes, ela tem autenticidade, não camufla sentimento, tem sinceridade, honestidade, bondade no coração, e essas coisas que alegram o Pai. Precisamos ter esses princípios, não a infantilidade e inocência da criança, mas esses princípios espirituais, que estão contidos no Evangelho, que vão fazer a diferença. Meus irmãos, eu encerro essa palavra lembrando da experiência do trapezista, do trapézio. Eu poucas vezes tive a oportunidade de ver um trapezista assim ao vivo. Você vê um vídeo assim, é uma coisa. Mas você vai lá num lugar lá, normalmente é no circo que tem isso, né? E aí você olha lá aquele trapézio. Um balança para lá, outro balança para cá e fazem aquelas acrobacias. Então tem um que joga o outro para o ar. E ele vira lá as manobras, né? As piruletas, lá tem até os nomes de cada manobra, né? E voltam e segura novamente naquele que está pendurado lá na cadeira e lançando para lá e para cá. Então é uma dependência daquele lá. É uma questão de soltar, agarrar. Soltar e agarrar. Quando a gente olha o contexto dessa palavra, todos aprendemos esse conceito de soltar, agarrar. Aquele jovem rico, no contexto dessa história, não quis soltar o que ele tinha para agarrar o que Jesus estava oferecendo. O jovem não abriu mão do que era para se tornar o que Jesus desejava que ele fosse. Então nós precisamos aprender essa lição com as crianças, do soltar e do agarrar. E muitas vezes pensam assim, e o trapezista diz assim: o herói não sou eu que faço as piruletas. O herói é aquele que mantém vivo quando me agarra, quando estende as mãos. Então nós podemos fazer muitas coisas, mas nós precisamos sempre agarrar com Deus, com a sua palavra e com o seu cuidado. O trapezista diz assim: o herói não sou eu que faço as manobras. O herói é aquele que me segura. Aquele que quando eu volto, ele está lá com o braço estendido e eu posso agarrar no braço dele. Crianças são assim. Elas fazem artes, aprontam aquilo, mas elas estão sempre agarradas com o pai, sempre agarradas com a mãe, sempre nesse cuidado. Se quiserem saber quem é o maior, disse Jesus para aqueles apóstolos, eu já lhes digo, vocês ouvem de mim, quem ouve de mim são grandes, pois eu sou tudo, e quem receber a mim recebe o Pai, Criador do céu e da terra, recebe ao mesmo tempo o céu e a terra, recebe Deus com todos os seus presentes, com todos os seus dons. Quem quiser ser o maior. E nesse contexto de tudo, Jesus fala, o maior são esses, que recebem a vida como um presente, chamam Deus de Pai, dependem de Deus para tudo, e nós precisamos ser igual. Amém?